Olá, seja muito bem-vinda à nossa primeira aula da semana do homeschooling jurídico. Hoje vamos falar sobre o homeschooling no Brasil e o que você precisa saber para garantir uma educação personalizada, segura e de excelência para o seu filho. O meu nome é Deise Daiane, sou advogada especialista em direito de família e ajudo mães a se prepararem para o homeschooling e garantir uma educação de excelência. E de início, eu quero demonstrar o depoimento de uma mãe educadora. Veja que interessante o relato dela. O nome dela é Fernanda. Vamos lá. Meu nome é Fernanda, eu sou do Paraná, tenho dois filhos. O homeschooling, ele foi a saída que a gente encontrou para poder estar oferecendo a educação que era necessária para o nosso filho. Tenho dois filhos, porém um já não está mais em idade escolar e um está em idade escolar. E foi essencial conhecer o que era melhor para ele e o que ele não tinha, na escola. Então, a gente viu que o homeschooling ele conseguiu suprir toda a necessidade que ele tinha em casa, no aprendizado. Ele evolui super bem em comparação a outras crianças, né, que frequentam a escola. A gente vê que o desenvolvimento dele é bem superior a essas crianças. E o meu desejo, como advogada homeschooling, é que as famílias se preparem para iniciar o homeschooling e obtenham muito sucesso no seu dia a dia. Antes de falar dos benefícios e das possibilidades do homeschooling, quero te contar por que eu escolhi essa jornada, como mãe e como advogada. Meu sonho sempre foi ser mãe. Foram anos de tratamentos, orações e espera, até que na terceira tentativa de uma fertilização in vitro, depois de 9 anos, Deus me deu um presente, meu filho João Davi. Ele é um milagre na minha vida e na minha família. E depois dessa espera, eu sempre quis oferecer o melhor para ele. Oferecer o que realmente fosse o necessário e que desse um crescimento de vida para ele. E o que seria esse melhor? Uma educação com valor cristão, segurança, respeito ao seu ritmo de aprendizado, sem ideologias, sem traumas, sem violência. Foi então que uma amiga cristã me apresentou o homeschooling, educação domiciliar. E agora eu quero te mostrar algumas fotos com a minha família. Então, essa é a minha família, né? O meu filho, eu com meu filho estudando, meu filho na igreja, meu filho com os meus pais, brincando, fazendo aulas. Essa é a minha família. São os meus familiares, meu esposo, meu sogro, minha sogra, meu pai, minha mãe. Essa é a minha base. E por que eu quis trazer isso para vocês? Para ver a importância da família, o porquê que eu escolhi a educação domiciliar para a minha família, né? Por princípios, valores. Então, no começo, eu me perguntei, né? Quando eu conheci o homeschooling, será que eu vou dar conta? Como que eu vou conciliar com o meu trabalho? Vou ter problemas com o conselho tutelar? Será que eu serei capaz? E isso é normal. Eu também tive medo. Por isso, hoje eu entendo a insegurança de muitas mães. Eu também passei por isso. Além disso, eu fui professora de sociologia do ensino médio por 5 anos. Eu sabia exatamente o tipo de ambiente que eu não queria para o meu filho. Eu vi de perto, no ambiente escolar, a questão de bullying, de ideologias, de desmotivação educacional, falta de princípios e valores, desunião familiar, e eu não queria isso para o meu filho. Então, eu fui estudar sobre o homeschooling, o que era o homeschooling, como ele funcionava, e busquei a fundo o que era o homeschooling. E aí eu me apaixonei. Comecei a atender mães que também queriam educar em casa, educar os seus filhos em casa, e percebi que o maior erro era começar sem o preparo jurídico. O que aconteceu? Eu fui analisando decisões judiciais,
entendendo os caminhos, criando estratégias para cuidar das famílias e desenvolvi um método de atendimento jurídico preventivo, que já ajudou centenas de famílias a arquivar denúncias, evitar processos, receber o conselho tutelar com segurança, documentar e organizar o homeschooling e ter paz no dia a dia com os seus filhos. Hoje, nós temos uma estimativa de 150 mil estudantes em educação domiciliar no Brasil. E o mais importante, o STF já declarou que o homeschooling é constitucional. Mas atenção, ainda não temos uma lei federal regulamentando o homeschooling, o que torna o preparo jurídico fundamental para evitar problemas com o Ministério Público, Conselho Tutelar ou Judiciário. Mas a gente vai falar mais sobre isso lá na aula 2, tá? O que eu quero falar com você hoje é sobre o homeschooling, sobre a base do homeschooling. Então, o que é o homeschooling afinal? Muitos me perguntam, mas o que é o homeschooling? Homeschooling é uma palavra em inglês, né, que significa educação domiciliar. É quando os pais assumem a responsabilidade pela educação formal dos filhos, fora da escola tradicional. A educação acontece em casa ou em qualquer ambiente escolhido pela família, com métodos personalizados e alinhados ao que a criança realmente precisa. E por que as famílias escolhem o homeschooling? Por que elas decidem pelo homeschooling hoje no Brasil? A escolha pode ser por necessidade da criança, como por exemplo, ela pode ter um TDAH, autismo, superdotação, doenças, as mais variadas doenças que existem, ou ainda traumas escolares. Então, qualquer tipo de diagnóstico que a criança tem uma necessidade e os pais já tentaram de tudo e não conseguem solucionar naquele ambiente escolar, é onde eles retiram a criança para iniciar o homeschooling. Muitas vezes eu ouço as famílias dizendo: meu filho está em sofrimento escolar e eu já tentei de tudo, agora eu vou para o homeschooling. Outra escolha pode ser por opção da família, buscando uma educação com mais qualidade, tempo em família e respeito aos seus valores. Então, as famílias podem escolher o homeschooling por diversos caminhos, né? Seja por necessidade, seja por opção. Ela decide pelo homeschooling pelo melhor para os seus filhos. Vamos ver o caso da Fernanda. Quero apresentar para vocês. Na verdade, o que me motivou foi o meu filho mais novo, porque ele tem seletividade alimentar e ele até chegou a frequentar a escola, mas assim foi muito difícil, porque as pessoas não entendem muito bem, né, como oferecer os alimentos, então ele não come qualquer coisa, tem bastante dificuldade nessa parte e ele ficou muito doente. E eu acredito que foi mais a questão emocional mesmo em relação às dificuldades que ele tinha e não tinha ninguém que acolhesse ele na escola. Então, isso foi, assim, o que motivou a gente a seguir só em casa mesmo, sem mandar mais para a escola. E agora eu quero apresentar para vocês casos de famílias que buscam pelo homeschooling, que chegam até o meu escritório, que chegam nas minhas redes sociais, que vêm em forma de pergunta para mim. Quero apresentar o porquê que essas famílias buscam pelo homeschooling. Então, por exemplo, tem vários questionamentos, vários prints aqui que eu quero apresentar para vocês. Vamos para esse primeiro aqui. Então a mãe disse assim: bom dia, tenho um filho superdotado, que muitas vezes não quer ir à escola. Isso gera problemas de saúde? Eu sempre quis fazer a educação em casa. Nesses casos, eu consigo direito? Outro caso: boa tarde, tudo bem? Sou nova aqui no perfil e gostaria de saber como faço para iniciar o homeschool para meus filhos. A minha filha de 7 anos vem sendo agredida na escola por colegas, mas infelizmente a diretora
professora e até os órgãos competentes, como Conselho Tutelar e Secretaria de Educação, não me ajudaram a resolver esta questão. A minha filha não quer ir mais à escola. Está muito traumatizada, mas não quero deixá-la sem estudar. Não sei o que fazer. Outro print, outra pergunta que me enviaram. Quando ela vai à escola, ela diz que sente como se estivesse indo para o inferno e um campo de concentração. Diz que se ela tiver que ir e conviver naquele ambiente, a vida dela não faz sentido algum e que ela consegue estudar melhor em casa. Definitivamente, ela não vai voltar. Agora, precisamos ter um respaldo do jurídico com relação ao homeschooling, para que eu possa procurar a coordenadora e conversar com ela antes das aulas voltarem. Não é fácil, mas eu jamais vou desistir de ajudar a minha filha a ter qualidade de vida. E se continuar a frequentar a escola, vai trazer desgaste emocional e psicológico para ela. Já está decidido que ela não vai voltar. Aguarde o seu retorno. Olha os casos que chegam, né, de famílias querendo iniciar o homeschooling, querendo buscar conhecimento sobre o homeschooling, entender como que elas fazem para iniciar o homeschooling. Olha este outro caso. Mandei até quinta-feira da semana passada e ela foi chorando. Tadinha. Meu coração doeu tanto desde sexta-feira que não mandei. Ela está sem estudar. Vou dar baixa na matrícula na segunda-feira. Outro caso. Eu gostaria de informações. Por conta do meu menino autista, ele não consegue ficar na escola e descobri esse método que consegue fazer com que a criança seja alfabetizada em casa. Porém, moro no interior e não sei se todos os estados aceitam esse método. Outro depoimento. Boa noite. Vi seu anúncio. Como funciona o homeschooling para autista? Tenho uma filha autista não verbal. Ela tem 6 anos, não sabe ler e nem escrever. Ela também não tem professor de apoio. E já estou decidida em iniciar o homeschool, pois as escolas são longe daqui do meu bairro. Ela vai e volta de van escolar, que além de muito cansativo, ela não gosta. E para completar, nessa última escola, minha filha sofria bullying e apanhava dos colegas todos os dias. Eu conversei com a professora e fui pessoalmente na escola, mas nada foi resolvido. Liguei na escola e a diretora me distratou, até com agressões verbais. Fiz a denúncia contra a escola na Secretaria de Educação e no Conselho Tutelar, mas nenhum dos órgãos fez nada. Nesse caso, eu decidi não mandar mais a minha filha para a escola, pois se eu mandar, ela vai continuar sendo agredida e a escola está sendo negligente neste caso. Então, optei por tirá-la da escola. Então, a situação das famílias, quando existe uma necessidade, ela acaba ficando insustentável naquele ambiente escolar. E aí eles tomam uma decisão e decidem iniciar o homeschooling, porque já não tem outra solução. Eles não veem saída naquele ambiente. Então, eles, pelo bem dos seus filhos, eles buscam o homeschooling para iniciar o homeschooling e obter um sucesso e cuidar desses filhos. Olha o outro caso de uma criança autista. Olá, meu filho é autista. Começou esse ano na escola, mas não se adaptou com a forma de ensino. É muito complicado para ter um auxiliar só para ele. Está no laudo que ele precisa de acompanhante exclusivo. Queria muito ensinar ele em casa. Como que eu inicio? Outro depoimento. Boa noite, Deise. Sou mãe atípica de um menino de 6 anos, autista nível 1 e 2 de suporte. Estamos pensando em fazer homeschooling, pois meu filho precisa de professor de apoio e pela rede pública demora quase o ano todo para conseguir o particular. E particular não temos como fazer. Você acha possível fazer homeschooling com uma criança autista TDAH?
que nunca foi para a escola, ele lê, conta até 100, sabe as cores, figuras geométricas desde os 4 anos e tem fácil aprendizado, devido à hiperlexia. Sempre tive esse pensamento de alfabetização em casa, mesmo antes de ser mãe. Eu sempre digo que para escolher o homeschooling, muitas mães já decidem por isso antes até de ter os filhos, porque elas sentem esse chamado para a educação domiciliar, né, antes do filho nascer, antes até mesmo de engravidar. Já ouvi muitos casos, né? Então, esse sentimento do homeschooling, da educação domiciliar, ela vem às vezes muito antes, né, de se ter os filhos. Olha esse outro depoimento. Como funciona o homeschooling no Brasil? Tenho um filho autista com suspeita de altas habilidades ou superdotação. E a escola para ele é cansativo e desmotivante, pois não tem adaptações, sala de AEE, entre outros. Gostaria de saber se é possível estar matriculado, mas fazer as atividades em casa. Mais um caso. E esse último relato que eu quero apresentar para vocês, eu quero que vocês prestem bem atenção. Por Deus, me ajuda. Meu filho é especial. Semana passada tentou se matar na escola. Falaram que era frescura. Meu filho tem 9 anos. Me direciona. Aí eu conversei com ela. Ela disse assim: ele teve uma crise e não souberam ver. Ele não quer mais ir à escola. Muito bullying. Então, esses são os tipos de caso que chegam até mim todos os dias, através do Instagram, né, através das minhas outras redes sociais. São famílias que chegam trazendo aí as suas dores, né, e pedindo ajuda para poder iniciar o homeschooling, porque os filhos estão em sofrimento escolar. E muitas também chegam até mim solicitando auxílio para iniciar, porque elas sentem o chamado de poder proporcionar uma educação de qualidade para os filhos. Então, seja por opção, seja por necessidade, o importante é que os filhos estejam bem. E agora eu quero te apresentar os benefícios do homeschooling. Tá, então a gente já viu por que as famílias buscam pelo homeschooling e quais os benefícios que o homeschooling oferece. Primeiro benefício: ensino personalizado e individualizado. Então, a capacidade de adaptar o currículo e os métodos de ensino às necessidades, interesses e ritmo de aprendizado de cada criança. Importantíssimo, né, essa questão de poder proporcionar um ensino personalizado. Por quê? Porque na escola é um ensino padronizado, mas no homeschooling a gente consegue oferecer um ensino personalizado e individualizado, adaptado às habilidades e interesses de cada criança. Outro benefício: ambiente seguro e acolhedor. É a possibilidade de oferecer um ambiente de aprendizagem mais seguro e acolhedor, livre de bullying, de violência e outras questões sociais presentes em algumas escolas. Outro benefício: flexibilidade de horários. A liberdade para criar horários de estudo mais flexíveis, permitindo que a família ajuste o aprendizado de acordo com as suas rotinas e compromissos, né? Então, uma família que viaja muito, ela se encaixa nessa flexibilidade de horários. A família, né, que os pais continuam trabalhando normalmente, às vezes os filhos seguem junto com a família, né, para viagens. Já tem muitas famílias que fazem homeschooling que trabalham de caminhoneiro, né, viajam, que vivem em trailer, né, motorhome. Isso estimula a família a poder ter esse dia a dia, essa rotina de vida, e traz um grande benefício para essa família. Outro benefício é educação com valores e princípios, que é a oportunidade de incorporar valores, crenças religiosas ou princípios de vida específicos que a família considera importante na educação dos filhos. Outro benefício: controle da qualidade e do conteúdo. Então, a família ela tem o maior controle sobre o que está sendo ensinado e a garantia de que o conteúdo seja de qualidade, atualizado e relevante. Outro benefício:
fortalecimento dos laços familiares, já que os pais passam mais tempo com os filhos e se envolvem diretamente no processo educativo. Outro benefício, foco em talentos e habilidades. Então, a possibilidade de dar maior atenção ao desenvolvimento de habilidades e talentos específicos do seu filho, sejam acadêmicos, artísticos ou esportivos. Temos ainda um benefício de redução do estresse escolar. Então, a diminuição do estresse e da ansiedade que algumas crianças podem sentir em ambientes escolares tradicionais, proporcionando uma experiência de aprendizado mais tranquila e prazerosa. Tem também o benefício do respeito às necessidades especiais, que é a possibilidade de desenvolver planos de ensino específicos para crianças com TDAH, com autismo, superdotados e outras condições. Então, essas são os principais benefícios, né? Ao longo, né, do sucesso aí do teu homeschooling, você vai ver que vai ter outros benefícios que você vai enxergar no dia a dia com seus filhos. E você vai ver que todos esses benefícios são transformadores. Você vai ver ao longo dessas 3 aulas histórias reais de mães e famílias que venceram o medo, enfrentaram críticas, se prepararam e hoje vivem em paz, com seus filhos se desenvolvendo de forma plena e segura. Eu quero te apresentar alguns casos reais de sucesso, tá? Então, a gente vai ver aqui na tela alguns casos de sucesso que são reais porque eles já aconteceram, tá? Então, de adolescentes, de crianças que já saíram do homeschooling e já estão nas universidades. Então, todos esses casos que eu vou apresentar aqui para vocês estão no site e no Instagram da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. Então, se você consultar a ANED, você vai ver esses casos de famílias homeschoolers que estão lá dentro, né, catalogados lá dentro do site da NET. Então, o primeiro caso é o caso da Sara Speltz. Então, a Sara, ela iniciou em 2016 o homeschooling. Então, a família de Sara deu início ao ensino domiciliar quando ela tinha 12 anos e o irmão tinha 10 anos. Sara relata que no início do ensino domiciliar houve desafios, como desenvolver disciplina e a prática de estudar por conta própria. No entanto, o ensino domiciliar foi grande bênção para sua vida e família, como estratégia preciosa na formação do caráter. Sara utilizou os mesmos livros didáticos utilizados na escola regular, focando principalmente em desenvolver a escrita e o raciocínio lógico. E no ensino médio, assinou uma plataforma online de estudos voltada para o vestibular. Os pais de Sara nunca tiveram a função de ensinar as matérias. O papel dos pais sempre foi garantir que os filhos estivessem cumprindo com o roteiro de estudos de forma diligente, desenvolvendo o autodidatismo, que também é um benefício do homeschooling. Aos 18 anos, a Sara obteve o certificado do Enseja e no final de 2022, Sara foi aprovada no curso de medicina da PUC. E no início de 2023, entrou em medicina na Universidade Federal do Paraná. Então, esse é um caso de sucesso. O caso da Sara é um caso de sucesso no homeschooling, porque muitas famílias pensam que vão iniciar o homeschooling, que os filhos vão ficar desassistidos, né? E aí depois não vão poder fazer um vestibular, não vão poder fazer uma faculdade, e não é nada disso. Então, eu quero apresentar um outro caso para vocês, o caso da Elisa de Oliveira. A Elisa, em 2017, Elisa, de 15 anos, trocou o ensino médio na escola para estudar por conta própria em casa, criando seu próprio método de estudo. Para saber se o método de estudo em casa tinha dado certo, a estudante começou a prestar vestibulares com 16 anos. E as aprovações não pararam de chegar. Elisa já passou em faculdades particulares, tirou quase 1000 na redação
do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem, e conquistou o 5º lugar no curso de Engenharia Civil da Escola Politécnica da USP, por meio do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU. Por ser menor de idade, Elisa teve que esperar completar 18 anos para realizar o ENSEJA, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências dos Jovens e Adultos, para ter o certificado de conclusão do ensino médio. Elisa é um exemplo de que nunca é tarde para começar o homeschooling e de que sim, ele apresenta grandes resultados acadêmicos. Temos também o caso da Ana Júlia. Então, os pais de Ana Júlia, Carla e Calixto, decidiram-se pela educação domiciliar quando ela tinha 2 anos de idade, sendo educada por um método eclético. Aos 13, tornou-se autodidata, sem mais depender dos pais para a disciplina de estudo. Também conquistou fluência em inglês e no ensino médio, Ana Júlia começou a se preparar para o Enem e também aplicou seu portfólio em universidades norte-americanas. Aos 17 anos, foi aprovada no curso de odontologia em uma universidade federal da Bahia e em várias universidades americanas. Aos 19, estava resoluta pelo curso de medicina. Instalou uma rotina intensa de estudos para o Enem e foi aprovada via ProUni. Começou a cursar medicina no Espírito Santo, teve recente aprovação em medicina em 2023 na Universidade Federal do Ceará, onde estuda no momento. Então, o caso da Ana Júlia também é um caso de sucesso. Vocês viram ali toda a trajetória dela, que ela mesma buscou os seus próprios métodos, ela mesma buscou o conteúdo, né, para que ela se tornasse aí um caso de sucesso dentro do homeschooling, utilizando, né, a questão do autodidatismo. Nós temos o caso da Lorena Dias, né, que deixou a escola aos 12 anos e foi a primeira estudante homeschooling no Brasil a ganhar na justiça o direito de entrar numa faculdade ainda com 16 anos, pois foi aprovada no Enem e em 2 universidades de Brasília. Em sua segunda semana de aula, foi eleita líder da sua turma pelos seus colegas. Hoje, aos 20 anos, cursa Relações Internacionais. É fluente em inglês e espanhol, sem nunca ter feito curso de idiomas, e dá aulas para crianças no CCAA. Outro caso é do Vitor Hugo, que deixou um depoimento. Homeschooling para mim foi muito mais do que um modelo diferenciado de estudos. Foi um portal para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. E é assim que Vitor Hugo define a sua relação com a educação domiciliar. Embora tenha começado a prática aos 15 anos, os resultados não demoraram a vir. Ele foi aprovado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora e em Administração Pública pela FGV, onde estuda atualmente. Ele completa agora, né? Então, ele completou aí o texto que ele começou no início. Ele disse assim: agora na faculdade, percebo que o homeschooling não é um sistema de estudos, assim como é um sistema regular de ensino. Na verdade, o homeschooling para mim é um modo de vida. E é verdade, é um modelo de vida, é uma mudança de vida o homeschooling. Então, não é nada padronizado, é de acordo com as necessidades, com as habilidades, né, de forma individual. O homeschooling, a família vai buscar personalizar a educação de forma que aquela criança venha a se motivar pelos estudos. E aí ela vai começar a buscar por aquilo que é do interesse dela, né? Além de todas as disciplinas que ela precisa aprender, ela vai intensificando naquilo que ela tem habilidade. E é por isso que a gente vê muitos sucessos. Temos também o caso do Eliseu Moreira Júnior. Eliseu Moreira Júnior iniciou sua jornada no ensino domiciliar aos 9 anos, concluindo aos 18 anos. Isto se deve ao fato de que no Brasil o comprovante do ensino médio só é liberado pelo supletivo, que é o ENSEJA, quando o indivíduo completa 18 anos. O percurso dessa modalidade nem sempre foi fácil,
pois na época em que os pais de Eliseu começaram a prática de homeschooling, não havia muito apoio ao redor, o que aumentou as dificuldades. Desde pequeno, Eliseu afirmava que seria médico. E aos 17 anos decidiu que esse seria de fato o seu caminho. No primeiro Enem, em 2013, ficou na lista de espera para medicina na UESC e passou entre os 5 primeiros no curso de biomedicina, na mesma faculdade. Cursou apenas o primeiro semestre de biomedicina e logo em seguida foi aprovado em medicina na UESC. Durante a graduação, foi aprovado para o intercâmbio da Universidade de Colômbia, a segunda melhor universidade do Canadá. No 6º ano do curso, foi aprovado para um pós-doutorado em comportamento humano no Departamento de Neurobiologia na UMMC, onde havia feito intercâmbio. E ele publicou uma tese sobre a doença de Parkinson em uma revista internacional, o que lhe rendeu notoriedade no meio científico. Neste momento, Eliseu está finalizando o pós-doutorado nos Estados Unidos. Então, o que a gente observa? Que o homeschooling traz muito sucesso. Não importa se o teu filho vai cursar medicina, se ele vai cursar direito, se ele vai ser um engenheiro, não é essa a nossa preocupação. A nossa preocupação é que o teu filho siga o caminho que ele quiser, que ele seja preparado desde o início para o caminho que ele quer seguir, que ele quer cursar e que vai ser uma transformação na vida dele. Então, hoje, o que a gente percebe? Que o homeschooling é uma realidade no Brasil, que ele já é uma realidade. Então, nós temos famílias que estão no homeschooling há 11 anos, há 15 anos, há muitos anos atrás. E pouco é falado. Só que após a pandemia, muitas famílias se abriram para a questão do homeschooling e o homeschooling começou a crescer abundantemente no Brasil. O homeschooling hoje é uma forma legítima de educar. Ela já foi reconhecida pelo STF. Então, ela pode ser por necessidade da criança ou por escolha da família. Então, já pensando em tudo que nós aprendemos até agora, que a gente precisa fazer uma revisão sobre isso, nós temos que pensar, então, que o homeschooling ele oferece muitos benefícios, como a gente viu agora há pouco, que é o ensino personalizado, um ambiente seguro e acolhedor. Vocês podem ver que todos esses benefícios que nós observamos, a gente conseguiu visualizar nesses depoimentos que vocês ouviram, nesses casos de sucesso. Em todos eles tiveram um caso de sucesso por conta dos benefícios do homeschooling. Então, como benefício, a gente também viu flexibilidade de horários, valores e princípios familiares, qualidade e controle do ensino, fortalecimento dos laços familiares, foco em habilidades específicas, redução do estresse e respeito às necessidades especiais. Mas lembrando, homeschooling exige preparo jurídico e responsabilidade. E na aula 2, que será na próxima quarta-feira, eu vou te mostrar como as famílias estão praticando o homeschooling no Brasil de forma segura e estratégica, mesmo sem regulamentação específica. Então, mesmo sem que haja uma regulamentação específica do homeschooling no Brasil, você vai ver como as famílias estão vivendo o homeschooling na prática, no dia a dia. Você vai entender como funciona o preparo jurídico, como se proteger de denúncias e por que quem se prepara permanece. O tema da próxima aula é educação personalizada sem riscos. A aula será às 8 horas da manhã, na quarta-feira. Então, anote aí e não falte. Você vai se identificar com muitas mães e entender de vez por que o homeschooling pode ser o melhor caminho para a sua família. Nos vemos lá. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.